pessoal, tudo bem com vocês? Bom, último dia de Expert, agora estou aqui com vocês para falar um pouquinho com Rafael Bevilacqua da Levante, a Sara Paixão, que é a nossa macroeconomista lá do nosso escritório, da Invest Smart, e a gente vai falar sobre um tema que tem sido bastante recorrente, discutido, né? E vem aquela dúvida, o que acontece com Bolsa, né, Sara? Então, Rafael, a gente queria saber um pouco, assim, quais ações vocês cobrem, quais são as perspectivas para a Bolsa no Brasil esse ano que vem? Bom, vamos lá, né, Sara? Vamos lá. Walter, tudo bem? Cara, Brasil, pensar na nossa Bolsa, da Ibovespa. Hoje, a Bolsa está muito forte, né? Está acima dos 105 mil pontos. Pegando essa foto de curto prazo é um negócio bom. Quando você pega uma foto um pouquinho mais de longo, iniciou o ano bem, a Bolsa ultrapassou 120 mil pontos ali em abril e depois tudo degringolou. E eu vejo que essa degringolada que a gente teve nos últimos tempos foi muito mais em função do externo, do aumento de juros, desse movimento de rotação que a gente está vendo lá fora. E aí, para entender, né, tá barato, não tá? O que eu gosto, né? Eu sou um otimista e vejo muitas oportunidades em bolsa. O Brasil está na contramão do mundo. A gente está vendo muitas variáveis aqui a nosso favor. Então, o Banco Central ontem, você não viu, o mais recente, subiu 0,5% como esperado. Um comunicado ali que deixou assim, o próximo corte, né, ele vai reduzir, né, vai ser uma redução na dose do remédio, mas ele está olhando para a inflação, está olhando para tudo e pode mudar. Então, deixou em aberto. Né, se a inflação embicar para baixo, né, se ela começar de fato a cair ali, provavelmente ele vai falar, não vai precisar dessa dose adicional. Afinal, a gente está no final do ciclo, ele fala uns pontos importantes que ele vem falando nos comunicados, o momento do ciclo que a gente está vivendo. Né? Começou um aumento aí intenso, o Brasil foi o primeiro a fazer isso, né? Naquele movimento de inflação global, que todo mundo acreditava em choques temporários, e de fato ninguém sabia o que era, né? Que a gente viveu pós-2020, o Brasil acostumado a viver com essa inflação ali, ele falou, peraí, isso aqui não é temporário não, amigão, eu vou para cima, vou correr atrás dessa curva, e a curva começou a abrir, e foi até que duro ali, mas hoje, assim, a gente já começa a ver uma melhora, inflação aí reduzindo, provavelmente com preço dos combustíveis e eletricidade, a gente vai ver uma deflação no próximo mês, então a gente tem uma melhora, né? Falando aí de uma inflação próxima de 7 no final do ano. Quando a gente compara... Estava bem melhor do que pouco tempo atrás de projeção, né? 12, estava acumulado em 12, falando um número bem pior. E aí você compara com US, né? Inflação acima de 8. Europa, tá uma porrada, né? Inflações ali, o consumidor próximo entre 8 e 9, ao produtor 30, 40, né? Pela questão energética. A nossa situação é muito mais favorável e a gente está no melhor. Estamos encerrando o ciclo. Assim, eu acho que vamos ser a primeira economia a encerrar esse ciclo e tudo evoluindo. A primeira a começar a discutir, tem espaço para alguma redução? Por isso que a gente está falando de uma dose de um remédio de 2 para 13,75 dolorida. Sim. E muita gente está observando, essa política monetária ela tem um tempo de delay para fazer de fato efeito na economia, não é do dia para a noite, né, para ter esse repasse. Então, daqui a 2, 3 meses a gente vai estar sentindo esse aumento. Então, o remédio já foi dado, a gente está começando a sentir os efeitos e agora talvez um ciclo melhor. Então, eu sou otimista do lado da inflação e do pouco de juros. Quando a gente olha para a atividade econômica, tivemos lá um começo de ano bom, uma incerteza em relação ao segundo tri ali e ao segundo semestre. As coisas foram melhor do que esperado no segundo tri. E as perspectivas para o segundo semestre são boas. A gente está falando de um PIB de 2. Sim. Começamos o ano ali com uma expectativa de 1,5, quase zeramos e voltamos para 2. Assim, no relativo, né, o investidor tem que entender que assim, o mundo se move, as pessoas investem e pensam no relativo. Aí quando você olha o mundo assim, com uma azia, com uma inflação e sem muita solução, uma economia parada, a gente está melhorando as nossas variáveis aqui. Então, eu vejo como positivo. Lógico que esse segundo semestre tem um impulso fiscal de medidas ali que não são ortodoxas e não agradam ninguém.
Assim, tem um custo. De fato, tem um custo. Eu acho que esse custo está no câmbio. Mas a roda está voltando a funcionar aqui. E aí, quando você começa a casar o cenário nosso com a bolsa, você começa a olhar para uma bolsa descontada. A nossa bolsa, 70% é commodities, exportadoras, empresas exportadoras, bancos, os ativos tradicionais. A gente tem um movimento, dólar em alta, as commodities deram uma porrada, agora tem uma volatilidade aí, né, petróleo, função de guerra, China derrubando um pouco do minério de ferro, mas mesmo nesse nível são as empresas super rentáveis, geradoras de caixa. Esse, olha, uma métrica de preço-lucro de Bovespa como um todo, a gente está falando de 6 vezes. Cara, quando a gente falava de uma média de 12, oscilando entre 10 e 14 ali, os desvios. Então, assim, é um momento favorável. Tem esse viés nessas empresas grandes dando porrada, sim, talvez não seja isso nos próximos anos, mas a bolsa está descontada. E aí, quando você olha, de fato, o micro, assim, a gente tem um momento em que as empresas estão capitalizadas, estão gerando caixa, estão dando lucro, estão num momento muito bom, né? A gente é melhor, pensando assim, a gente está num preço, né, no relativo no valuation, abaixo de 2008, um dos piores momentos aqui dos últimos 15 anos. E o cenário e a condição das empresas é completamente outra. Assim, pensa no momento ali da 2013, onde tinha problemas com as estatais. Você olha para o Banco do Brasil, para a Eletrobras, para a Petrobras, e fala, a gente estava falando em insolvência fiscal. As empresas aqui estão alavancadas com muitas coisas podres que você não sabe o que vai acontecer. De fato, ali tinha um problema, um medo de quebra de empresa, de calote. Sim. Hoje não tem nada disso. Você fala, o Banco do Brasil está sendo negociado a 4 vezes lucro, 5 vezes lucro. Petro dando um dividend yield de 30%. É um negócio surreal, assim, surreal. Com redução de endividamento. Então, assim, não é uma retada. De fato, ali as coisas estão boas. Só que quando você olha para o preço, o investidor, né? Pensa agora no investidor que está 2, 3 anos. Ele viu a pandemia, o negócio desmoronou, em 15 dias, um mês voltou. Aí ele começou a sofrer no final do ano passado, melhorou um pouquinho no início desse ano, piora de novo. O cara está 1 ano ali, 1 ano e meio. Remando, né? Sangrando. Isso é dolorido para o investidor. Sim. Não é algo que ele está acostumado. A gente está acostumado a passar por a sangrar por muito tempo ali e ter essa resiliência. Você vê também o investidor tendo essa resistência daquilo que está barato, vamos dizer assim? Porque a percepção que eu tenho é que a bolsa... Existe um ditado que diz contra fluxo no argumento. No argumento, né? Na minha percepção, falta um pouco de fluxo. E o que eu vejo muitas vezes é que o investidor ele prefere comprar na hora que o mercado está lindo, maravilhoso, eufórico, do que na hora que o mercado está ali com aquela promoção, com aquele preço-lucro lá embaixo, que você fala assim, pô, tem uma oportunidade aqui. Essa é a percepção de vocês também? Porque assim, a teoria da realidade são coisas bem diferentes, né? Uhum. Todo mundo fala que é arrojado, tomador de risco, a primeira queda tá todo mundo desesperado tomando Rivotril, tomando remédio para o estômago, porque a vida real é um pouquinho diferente. E aí você tem que se acostumar. E aí quando você olha para a teoria, que ninguém, o Buffett, né, quando pergunta para ele, por que ninguém emite? Porque minha estratégia se resume a ficar rico devagar, né? E ele entra em momentos ali onde ele tem estômago de fato. E aí quando você vê esses momentos, é feito manada. O viés é do preço, né? A empresa é boa quando ela está subindo, a empresa é ruim quando está caindo. E olhar para a empresa, né? O preço é o que se paga, o valor é o que você recebe pelo... Esse deveria ser a real intenção ali do investidor. Mas não é fácil. Assim, não é legal perder dinheiro. Quando você olha ali o negócio, se questiona. E o trabalho do analista, gestor, você fala, você recebe para se contestar e para ver se você está certo mesmo todos os dias, né? E olhar para aquilo, faz sentido? E aí, assim, eu penso, né? Quando eu olho para uma empresa, eu conheço, converso com os gestores, né? A empresa perdeu 80% do valor de mercado. O que aconteceu? Nada. A operação está lá, de ponta a ponta, não tem nenhum risco ali, não tem nada. Uhum. Não tem nada, não tem... E aí eu me apego a isso. Lógico, quando você olha para a apresentação, você fala, sofrido. Mas vai voltar. É aquele ponto, né,
ficar parado no ponto de ônibus, talvez demore para o ônibus passar. Sim. Mas você vai pegar o ônibus. Se você tentar correr atrás dele, provavelmente você não consiga pegar. Então, assim, tem que ter essa resiliência. Não é fácil. E, assim, a gente está vivendo um período mais longo de tempo. Então, assim, a fé das pessoas é testada, né? Por isso que é bom tentar se apegar ao fundamento das empresas. Olha para a empresa, né? Não precisa ser analista. Dá uma olhada no balanço, umas coisas básicas. Tenta entender o negócio, se faz sentido ou não. Porque o que justifica uma empresa perder 80%, 90% do valor de mercado? Assim, ela teria que ter mudado drasticamente o modelo de negócio daqui para os próximos 20 anos. Isso aconteceu? Ou então, aquilo que estava precificado estava errado? Muitas vezes, acho que nesse momento aqui, a gente vai ver isso. Empresas de tech, principalmente lá fora, né, que eram negociadas a valuations absurdos, talvez não fazia tanto sentido. Mas, assim, o ponto é tentar olhar de fato para a empresa, ter calma, resiliência e um pouco de estômago, que não é fácil. Sim. Eu prefiro ser otimista com o Brasil também. Imagino que o que a gente vive hoje é um cenário inflacionário que incomoda, acho que incomoda a população perdeu renda, Sim. né? Mas a grande questão você falou sobre o Banco Central. O Banco Central brasileiro, ele começou antes a fazer o choque, ele subiu a taxa de juros, a gente saiu de 2 para 13,75 ontem, né? E aí tem um negócio que começou a ganhar espaço no mercado, que é a renda fixa, né? Existe oportunidade na renda fixa hoje? Como é que vocês estão vendo hoje a renda fixa nesse cenário? Assim, os juros baixos no Brasil, eu diria que é uma desapropriação cultural, né? A gente não pode ter juros baixos, né? É um país de rentista, não tem como. Brincadeiras à parte. Mas assim, é difícil lutar. 13,75, ou pegar qualquer título privado, LCA, 15, 16. Você colocar um investimento que vai ter que ter um custo de capital aí, ou uma taxa mínima de 20%, é difícil. Então, assim, existe aqui um custo de oportunidade muito forte. Assim, e assim, olhar para e o ponto do investidor ele tem que ponderar entre renda fixa e renda variável risco o tempo inteiro. Afinal das contas é isso, né? Ninguém pode estar nenhum nem o outro. Se é mais conservador, lógico, você vai ter muito mais renda fixa do que risco. Risco, diga-se tudo, as outras caixinhas que a gente pode colocar aqui. Em alguns momentos, né, você pode aproveitar essa caixinha que é a renda fixa. Eu acho que tem muita coisa boa aí, porque, de fato, lá próximo é 15, 16, é difícil brigar contra isso. E posicionar em bons ativos na outra parte, que vão dar porrada e que estão extremamente descontados, para conseguir pegar uma volta. Porque, como a gente estava falando aqui, a inflação vai começar a embicar, ou espero que isso aconteça nos próximos meses. Se a gente tiver uma maior tranquilidade geopolítica e petróleo tem uma estabilidade, ou ficar entre 80 e 100 dólares, já estabiliza, a gente tem redução de impostos, não vamos ter mais esse impacto forte dos combustíveis, eletricidade a energia deu uma ajuda aqui, as coisas começam a encaminhar e tem um efeito da política monetária também. Então, em algum momento a gente vai começar a discutir. A gente não vai nem ter, de fato, um corte de juros. Os Estados Unidos tiveram uma dose mais dura do remédio, mas o Fed já falou, peraí, vamos esperar na próxima reunião, provavelmente é 0,50, tenho meus graus de liberdade, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Está falando aí de 2, 3 anos, 2 anos e meio, né, para convergência. Então, ele está bem cuidadoso. A gente está num ciclo longo. A gente vai começar a falar. E a hora que a gente tiver esse trigger, olha, a inflação foi para baixo, o Banco Central em algum momento pode voltar a cortar, ou eles tinham condições para isso, e volta a pauta, você vai olhar para o que está barato, né? Então, a gente vai olhar para o que apanhou muito, varejo, para mim, um dos setores que mais apanhou. Mas, por isso que eu não acho que a renda fixa vai se manter por tanto tempo. Acho que assim, 2 não é nossa taxa de juros. Sim. 13, 14, 15 também não é. Acho que a gente tem uma melhor condição como estrutura de país para não ter um nível tão alto de juros. Então dá para aproveitar e ficar pensando ali quando que vai ser o giro ali, né? Essas caixinhas que o gestor fica ajustando, né? Quando a gente migra um pouquinho da renda variável para a renda fixa, realiza quando está lá em cima, ganhou bastante dinheiro, reduz, coloca em posições descontadas, vai para a renda fixa e no momento certo voltar para
Você falou de um negócio agora que é bacana, porque eu acho que na maioria das vezes as pessoas não sabem que dá para operar a renda fixa, né? E fica sempre nesse dilema. Muito porque a maioria das instituições faz a marcação pela curva, né? O cara comprou o ativo, vai lá, marca todo dia para aquela taxa. Mas janeiro vem aí. E aí a mudança, né? Pensando no janeiro, né? E aí pensando um pouco em vocês como uma casa de análise, né? Com enfim, uma cobertura gigantesca. Fala um pouquinho sobre vocês e sobre como vocês podem ajudar os investidores nesse sentido. Vamos lá, né? A Levante é uma casa de análise independente e o objetivo é trazer todo o mercado financeiro, o que a gente vive em fundos, para as pessoas físicas de forma simples, né? Não é um complexo, assim. Ninguém precisa perder horas fazendo modelos, esse é o nosso trabalho. Mas passar isso para as pessoas que elas entendam a economia, os modelos de negócio das empresas e para elas entenderem se elas vão ou não investir, estão de acordo ali. Então, nosso trabalho é isso, né? É levar o mercado financeiro, a análise para as pessoas, para a tomada de decisão delas ali e de investimentos. E qual que era a pergunta que você tinha colocado? Como é que vocês podem ajudar nesse processo, não só da renda fixa, né? O investidor, na parte da renda fixa, da marcação ao mercado, sim, né? Sim. Porque a gente, esse é o ponto, né? A renda fixa, muitas vezes, ela é mais arriscada que a renda variável. Que você pega um título, uma NTNB 55, 50, você pode ganhar muito dinheiro, como pode ter uma baita de uma vol ali, mas o nome renda fixa é meio enganoso de alguma forma. É enganoso, não é enganoso. Não vamos falar de tema polêmico, não. Mas ele é contra-intuitivo, em algumas coisas. A vol da B50, as pessoas não sabem, né? A vol que eu falei é volatilidade. Mas assim, a volatilidade de uma B50, de uma B55 é muito parecida com a da Bolsa, mas as pessoas não veem. Eu tinha, no momento que teve o Joesley Day, estava numa casa onde eu não podia comprar ações, só havia fundos e por questão de regulamentação, né? Então eu tinha praticamente meu patrimônio inteiro em B50 ou B55 Joesley Day. Um dia caiu 30%. Caiu mais que 30% para baixo, tomei lá. Voltou tudo e tudo mais. Mas o contrário também. Você vê esses movimentos 2013, 14 ali, no meio da mudança de governo, no impeachment e tudo mais, pré batendo 17, a NTNB batendo 8,5. Aquele movimento de volta deu uma explosão, né? O cara ganhou ali 30, 40, 50% em renda fixa, num curto período de tempo. Então tem esse movimento. Então, o Brasil está precificado, as coisas estão boas, a gente desenha o cenário. Quando você olha para o preço diz que azedou, o negócio está feio, o Brasil não está crescendo, vai degringolar. A média está no preço, né? Estamos caminhando para uma Argentina, que não é o que está acontecendo. Essa volta tem tanto alta na bolsa como para ganhar nos juros. Assim, tem um prêmio ali, eu falando em pré-fixado ou numa NTNB, né, ou IPCA+, gosto do IPCA+, que tem a âncora da inflação, né? Esse negócio dá uma piorada, o pré não tem tanta âncora, mas eu gosto, mas tem esse movimento de fechamento de curva aí que deve ajudar. Então a renda fixa traz esses dois pontos, né? É uma porrada agora, é um baita de um retorno e um movimento aí que não sei quando isso vai acontecer, né? Mas está ali. Eu acho que na minha visão, em breve a gente começa a ver essas correções no Brasil. Eu acho que a gente tem pela frente um desafio enorme, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o mercado. Acho que o que eu penso é que a gente vai entrar num universo que as pessoas vão começar a olhar para esse tipo de volatilidade, vão precisar muito de gente, de profissionais como vocês, e vão precisar muito do nosso lado de assessoria para estar com todo o suporte, né, nesse sentido, de usar os relatórios, de fazer toda essa leitura. Ter acesso a tudo isso, né? Sim, ter acesso a isso. Eu penso, eu fiquei no mercado institucional entre 2008 e 2016. Estava fazendo em gestão de fundos, né? E naquele momento, assim, conseguir ter um acesso a uma renda fixa mais elaborada, uma ação lá fora, era um negócio extremamente complicado. Você precisava de documentos por ISBA. Então, quem está no mercado sabe, é um negócio que demora 6, 4 meses para conseguir ter esse documento, para conseguir ter acesso a alguns mercados. Hoje você abre, vai para entrar no XP, tem tudo, né? Acesso a todos os mercados
extremamente simples, é um negócio sensacional. Isso é uma revolução, ter acesso a esses mercados. Então, tipo assim, esse momento que as pessoas estão vivendo hoje, acesso à informação, conseguir ter research, entender e ter acesso a todo esse, e ter alguém do lado, na minha visão, é transformacional. Por isso que o mercado financeiro está crescendo tanto, por isso que a gente está nessa Expert, que é o maior evento de investimentos do mundo, né? É surreal. A gente está conseguindo fazer um negócio transformacional no Brasil e quando você olha para o Brasil ainda, você fala, a maioria das pessoas estão na poupança, estão em investimentos ainda, estão perguntando, mas faz sentido sair do poupança? Assim, não tem muito para evoluir, mas esse momento, na minha visão, hoje a pessoa física tem uma condição, assim, eu diria de igual para o institucional. Até melhor porque não precisa mostrar cota. Ele tem a vantagem de falar, olha, tem o meu fundamento, está aqui, vou seguir isso aqui. Eu acho que é sensacional esse momento. Legal. Bom, pessoal, acho que aqui a gente teve um papo muito direcionado, elaborado para algo que tem sido bastante latente, né, que é bolsa, né? O Rafael aqui abordou um pouco sobre cenário Brasil, enfim, e também sobre renda fixa que está todo mundo olhando, né? Juros a 13,75, todo mundo quer. Então, foi um papo muito bacana, Rafael, obrigado pela tua participação aqui, Obrigada. Sarinha. Queria abrir aqui para suas considerações finais, para a gente poder encerrar isso, esse bate-papo e deixar depois aberto, né? Quem precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, por favor, procura a gente, que a gente, contato direto, né, com o pessoal, para tirar eventualmente uma dúvida que a gente não consiga responder por aqui, mas obrigado. Pô, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, estou sempre com vocês, uma parceria aqui. E pro investidor, né, ter calma, tranquilidade, olha pro fundamento, não fica morrendo olhando pro home broker, pra tela a cada 5 minutos, senão você vai ter gastrite. Foca no que você faz bem, que é como você ganha dinheiro com a tua profissão, investe, e assim, do dia para a noite as coisas não mudam, mas olha pro longo prazo, olha o que aconteceu nos últimos 10 anos. Quantas vezes o investidor achou que ia acabar, que ia quebrar, que o Brasil ia virar uma Venezuela, que estava tudo perdido, e nada disso aconteceu. Então, assim, Legal. foca, calma, tranquilidade, olha para o longo prazo, que você vai ver. E pensa no que aconteceu em 2020. Em abril de 2020, todo mundo achava que não tinha a menor solução. Ninguém achou que a humanidade ia passar. Cara, passamos, muito melhor do que se acreditava, então olha para trás. Porque o momento é sempre assim, parece que nunca tem solução e tem. Assim, tem que ser otimista, né? Isso aí. Escutem essa mensagem, foi bacana. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.